Um dos primeiros passos para sua vida se transformar e, consequentemente, suas relações é espaço para ser você. Eu vou te contar hoje um relato pessoal de uma experiência que eu vivi recentemente e que foi muito profunda e muito transformadora. Durante toda a minha vida, infância, adolescência, até finalzinho da adolescência, eu morava com os meus pais, com a minha irmã, mas eu nunca tive uma sensação de ser verdadeiramente autêntico. Eu percebia que muitas vezes eu me sentia sendo eu mesmo quando eu estava em outros ambientes. Por exemplo, quando eu estava com os meus amigos, quando eu ia para algum outro ambiente, para algum outro grupo. Parecia que eu era mais autêntico quando eu estava fora de casa. E isso realmente acontecia. Olhando para trás agora para fazer essa reflexão, de fato eu não me sentia uma pessoa verdadeira, uma pessoa autêntica dentro de casa. É como se eu estivesse sempre usando uma camada de proteção, uma máscara, para me proteger de alguma coisa, para não ser acessado, para não me vulnerabilizar para minha família. Era mais ou menos essa sensação mesmo que eu tinha na época. Quando eu saí de casa, eu fui para outra cidade, para uma cidade maior para fazer faculdade. Ainda não me sentia uma pessoa realmente conectada com a sua verdade, com a sua essência. Eu fui morar numa cidade maior, dividia um quarto na época e dividia um apartamento com várias pessoas, inclusive dividia um quarto. Então era tudo bem apertadinho, E eu sentia que eu não tinha espaço ali para ser eu. E depois de uns anos, aí sim, eu fui para um lugar onde era somente eu e meu parceiro, eu e o Murilo, e ali eu comecei a respirar. Ali eu comecei o meu processo de autoconhecimento, ali eu comecei a entender e a conhecer quem eu realmente era. Então a palavra autoconhecimento, ela é tão interessante, quando a gente olha para ela com presença, porque ela fala sobre um conhecimento sobre quem nós somos. E eu precisei desse espaço. Eu não conseguia viver o meu autoconhecimento quando eu morava com os meus pais, quando eu dividia um quartinho pequeno. Eu não conseguia viver o meu autoconhecimento enquanto eu não senti que eu tinha um espaço seguro, um espaço meu, um espaço onde eu tinha segurança para ser quem eu era. E olha que interessante esse processo, Falando sobre o espaço. Claro que eu estou falando sobre o espaço externo, mas ele também é uma projeção do espaço que tem dentro de nós mesmos. Então, veja só. Depois de um tempo morando com o Murilo, nós nos mudamos para um outro apartamento bem maior do que o primeiro, onde nós morávamos. O segundo já era um apartamento de 2 quartos, e aí ele tinha um escritório, ele tinha uma sacada bem grande. Algumas pessoas que me acompanham aqui há bastante tempo lembram desse apartamento. Ele era de tijolinho à vista, a sacada, então eu fazia minhas lives, meus vídeos ali, sempre estava mostrando aquela sacada. E depois a gente resolveu naquela época eu lembro que o motivo da nossa mudança foi que o aluguel aumentou bastante de uma hora para outra, e aí a gente achou muito caro e a gente resolveu se mudar. E aí nós só atravessamos a rua. Então a gente atravessou a rua e foi morar num estúdio. Um estúdio lindo, maravilhoso, todo projetado, novinho. Nunca foi a primeira pessoa que morou ali, fomos nós, as primeiras pessoas. Só que ele era muito pequeno. Então, um estúdio ele só tinha divisão no banheiro, todo o resto era aberto, cozinha, sala e quarto, era uma coisa só, tudo misturado. E muito pequenininho, tinha cerca de um pouco menos, eu acho, de 40 metros quadrados. Quando a gente se mudou para ali, a gente gostou, porque era bonito, então ficava muito legal nos vídeos e tudo mais. Só que nós não tínhamos espaço, não para as nossas coisas, porque nós nem tínhamos muitas coisas. Depois que a gente se mudou, apesar de ele ser muito bonitinho, assim, todo organizado, todo planejado, a gente começou a sentir um bloqueio, que na época a gente não olhou para isso. Só depois de bastante tempo que a gente percebeu. Era um bloqueio emocional, era um bloqueio criativo.
A gente parou de gravar vídeo durante aquele tempo, morando no estúdio, o Murilo parou, eu parei de fazer as minhas lives, eu fazia muita live de meditação, porque é uma coisa que eu adoro fazer, eu gravava muito vídeo pro YouTube, e aí eu parei de fazer tudo isso no estúdio. Por quê? Um dos motivos é que não havia divisão, então eu precisava fazer as gravações na frente do Murilo, ou então a gente tinha que sair de casa para outra pessoa trabalhar. Era como se fosse um espaço para uma pessoa só, e não para duas pessoas e mais duas cachorrinhas, né? Então, o que aconteceu? A gente resolveu se mudar. Depois de uns 2 anos e meio, quase 3 anos morando lá, a gente se mudou. Mudamos recentemente, estamos hoje num apartamento bem grande de novo, com muito espaço, montando um escritório, já está quase totalmente pronto do jeito que a gente queria. E a criatividade voltou, o espaço voltou, a sensação de liberdade voltou, eu tô aqui trabalhando, ele tá trabalhando lá no outro cômodo, sem nenhuma interferência. Então, assim, eu tô trazendo esse relato de experiência para você entender que, às vezes, o bloqueio que você tá vivendo, aquele bloqueio emocional que não destrava a vida amorosa, não destrava financeiro, não destrava nada, tá ligado ao espaço, tá ligado ao ambiente, tá ligado a com quem você tem convivido, quem são as pessoas que fazem parte da sua vida. Essas pessoas que fazem parte da sua vida, você consegue ser você ou você coloca uma máscara para se proteger? Por isso que, pelo olhar sistêmico, né, da constelação familiar, a gente sempre recomenda que depois que a pessoa se torna adulta, que ela saia da casa dos pais, se for possível. É claro que isso não é uma regra, é claro que tem pais que precisam de cuidado, que estão doentes, então não cabe para isso, né, para esse tipo de situação. Mas quando você pode, você tem essa possibilidade, né, saia da casa dos seus pais, para que você tenha liberdade de ser você. Porque é somente quando nós encontramos esse espaço livre, e é o espaço físico mesmo que eu estou falando também, além do espaço energético, do espaço emocional, do espaço espiritual e mental, eu estou falando também do espaço físico. Então, quando você sai da casa dos pais, ou sai da casa de alguém, ou sei lá o que você estava vivendo, dividindo apartamento com alguém, você pode começar a ser mais autêntica, a sentir que ali agora você encontrou o seu espaço seguro, o seu espaço de criatividade, seu espaço de arte, o espaço que você pode viver a sua essência, que você pode viver a sua verdade. Eu atendo muitas mulheres, não muitas, mas algumas mulheres com a seguinte característica: elas moram com os filhos adultos, ou seja, os seus... E vai ter gente vendo esse vídeo aqui, vai se identificar, talvez concorde comigo. O seu filho, a sua filha já são adultos, mas eles não saem de casa. E aí você não tem espaço. Você não é você, você não consegue destravar financeiro, não destrava vida amorosa, porque você se sente quase que sendo invadida pelo seu próprio filho. E você quer que ele saia e ele não sai. E aí você fica limitado. Então isso é uma questão, sim, isso é uma questão importante para ser olhada, para ser conversada, porque a recomendação é que depois que você entra na fase adulta, que você já consegue, ele já está dando os primeiros passos, já está entrando no ambiente de trabalho, né, envolvendo sua carreira, saia da casa dos seus pais, vá viver a sua vida, mesmo que seja um pouco mais difícil no início, porque nunca vai ser igual à casa dos pais, ter a comidinha pronta, a roupinha lavada, a roupinha passada, aquilo sempre vai ser super confortável, só que aquele ambiente não vai te fazer crescer. Então, se você está nesse lugar do filho ou filha que mora com os pais, sendo que já poderia ter saído, ou se você é o lugar da mãe ou do pai, que os filhos ainda moram, reflita um pouquinho. Às vezes, uma conversa já ajuda, um incentivo para aquela pessoa sair de casa. Então, esse vídeo era sobre isso, sobre o espaço, a importância do espaço para que você possa se expandir. Pense que a sua energia, ela não pode ficar presa. Durante esses 2 anos morando no estúdio, a minha energia ficou presa.
olhando para trás agora e comparando com a vida que eu tô vivendo atualmente, eu estava totalmente preso. Eu estava totalmente bloqueado, mas eu não enxergava. Muitas vezes eu achava que aquele bloqueio que eu sentia era uma tristeza, era uma leve depressão, era uma sensação de que eu não estava bem. Só que não é que eu não estava bem, eu só não estava conseguindo expandir a minha energia, eu estava me sentindo sempre sufocado, angustiado, preso, o que já não está mais acontecendo, graças a Deus e graças à minha escolha e do Murilo de virmos morar no meio do mato, bem pertinho da natureza, em conexão com essa natureza maravilhosa. Eu tô gravando esse vídeo olhando a paisagem que tá na minha frente, que é perfeita. Vou até colocar um pedacinho aqui para você assistir também. E esse vídeo então era sobre isso, sobre o espaço, e lembre-se, a sua energia precisa expandir. Isso se aplica para o ambiente de trabalho? Sim. Se você trabalha num lugar onde você se sente presa, onde a sua energia não expande, você não vai ter dinheiro, você não vai prosperar. Então, reflita sobre esse assunto. Você precisa sair correndo da casa dos pais hoje? Precisa se demitir do seu emprego? Não, não estou falando isso nesse vídeo. É uma reflexão. Se planeje, faça com calma, peça ajuda, converse com a sua rede de apoio, não faça as coisas no impulso. Então você vai ter um impulso assistindo esse vídeo. Agora entra na postura do adulto, da adulta, e faça as reflexões e o planejamento necessário para que a sua energia expanda. Beijo no coração. Gratidão e até o próximo vídeo.